Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre eletrização por contato. Deem uma olhada nesse corpo carregado eletricamente, todo negativo. Ele poderia estar positivo, o raciocínio seria o mesmo. Vamos imaginá-lo condutor. De acordo com o que vimos em aulas passadas, nos materiais condutores, as cargas em excesso, seja positiva ou negativa, poderia estar positivo também, ao invés de negativo. As cargas ficam só na casca do material, apenas em sua superfície, distribuída pela superfície do material. Nesse exemplo, eu só não estou considerando o poder das pontas. Se eu fosse fazer corretamente, considerando o poder das pontas, eu deveria desenhar uma quantidade maior de cargas concentradas nas pontas. Eu não estou considerando isso. Mas olhem, as cargas só na superfície e material condutor. Por isso que as cargas se encontram em todo o corpo. Agora, imagine eu dividindo esse corpo em dois, quebrando esse corpo. Concorda que parte das cargas vão ficar nesse pedaço e parte das cargas nesse outro pedaço? Entendem o raciocínio? Inclusive, se eu partir no meio certinho, eu posso pensar, ou até afirmar que a quantidade de carga em cada pedaço é igual, que era o total que eu tinha enquanto estavam juntos, dividido por 2. Entenderam esse raciocínio? Olhem agora para esses dois corpos. Um carregado eletricamente e outro neutro. Ambos condutores. Não se esqueçam que nos condutores as cargas se distribuem por todo o material, em sua casca, em sua superfície. O que eu vou fazer agora é encostar esses dois. Pensem comigo, se ambos são condutores, um está carregado e o outro está neutro, ao encostar é como se eu tivesse apenas um corpo, como o exemplo anterior que eu tinha um corpo e dividi. Por que as cargas iriam ficar só nesse, se são condutores e essas cargas em excesso têm liberdade de movimento? Ao encostar, volta no exemplo anterior. É como se eu tivesse um corpo maior. O que vão acontecer com essas cargas? Se elas têm liberdade de movimento por toda a superfície dos dois corpos. Vamos ver? Olhem bem. Tchan! Olhem o que aconteceu. Os dois corpos passam a ficar carregados. Isso não quer dizer que esse corpo aqui, que estava descarregado, criou cargas do nada. O que aconteceu é que as cargas que estavam nesse inicialmente, ao encostar, elas se redistribuem pelos dois corpos. Ao encostar, é como se eu tivesse apenas um corpo. São condutores, essas cargas têm liberdade de movimento, elas ficam na casca desse corpo, desse sólido, então elas se redistribuem. Ao dividir, fica metade para cada um, como anteriormente. Uma das principais características da eletrização por contato, que inclusive a diferencia da eletrização por atrito, é que pelo menos um dos corpos deve estar carregado antes do contato. Por isso que não se faz necessário o atrito entre eles, apenas o contato já carrega. Então, imagina que eu tenha esse corpo carregado, aí pode ser negativo ou positivo. Os exemplos anteriores eu falei negativo, Vamos supor então positivo. Se eu encostar esse corpo em outro corpo neutro, as cargas que estão no corpo carregado, nesse caso positivas, elas se redistribuem. Apesar de sabermos que o positivo não se desloca, que o positivo está no núcleo do átomo, mas a gente pode ter o mesmo raciocínio como se fosse negativo. Na verdade, o corpo positivo ele consegue tirar alguns elétrons do neutro, deixando todo o sistema positivo.
Então, independente se é positivo ou negativo, o raciocínio é sempre o mesmo. Então, no final, ó, eu tenho os dois corpos carregados positivamente. Não é porque o corpo da direita, que era neutro, criou carga do nada. Na verdade, o que acontece é que as cargas iniciais que estavam em um deles se redistribuem pelos dois. Então, se eu tinha aqui, por exemplo, 6 cargas em excesso, elas se redistribuem considerando os dois idênticos e, o que é muito importante, condutores. Porque daí as cargas em excesso têm uma liberdade de movimento. Concluo, outra principal característica da eletrização por contato é que no final os corpos ficam sempre com cargas de mesmo sinal. Vou chamar esse corpo de A, esse corpo de B. Então a carga A era positiva, continua positiva, porém com valor menor, porque o que ele tinha se redistribuiu. A carga B também fica positiva. E se não for condutor, o que vai acontecer? Se pelo menos um deles for isolante. Então vamos imaginar aqui um carregado negativamente, está com excesso de elétrons, poderia ser positivo, o resultado seria o mesmo, porém com sinal trocado. E outro corpo aqui em contato, ó, neutro. Neutro e isolante. Como esse corpo da direita ele é isolante, ele não possibilita a movimentação de carga pela sua superfície. Então eu não posso afirmar que as cargas em excesso que estão nesse corpo aqui da esquerda vão se distribuir, né, se redistribuir por todo o corpo. Então a única região desse corpo da direita, que é um isolante neutro, a única região que vai se carregar é a região de contato. Então aqui, ó, apenas a região que está em contato com outro corpo que já está carregado é que se carrega com cargas de mesmo sinal. Nesse caso, como ele é isolante, as cargas não vão se redistribuir por todo o corpo. Porém, ó, se a gente analisar esse corpo, que eu vou chamar de A, e essa região, ó, desse outro corpo, que eu vou chamar de B, ambos ficam com o mesmo sinal. Então a carga do corpo A era negativa, continua sendo negativa, porém reduz um pouquinho, né, o valor, porque parte dessa carga vai para o outro corpo, e a carga do corpo B também fica negativa, porém as cargas se concentram só na região de contato por ser um isolante. Então, da mesma forma que anteriormente, na eletrização por contato, pelo menos um dos corpos tem que estar carregado, por isso eu não preciso atritar, e no final, todos os corpos passam a ter cargas de mesmo sinal. E para determinar o valor dessas cargas, vamos ver no próximo. De forma direta, rápida e bem fácil, bem linear, né, cartesiana, a gente só consegue determinar o valor das cargas após o contato quando os corpos forem esferas e condutoras. A questão de ser esfera é para fugir do poder das pontas. A esfera, ela tem a densidade superficial constante, não tem ponta. Então as cargas são distribuídas uniformemente por toda a casca. E a questão de serem condutoras é por conta dos elétrons livres, né, da liberdade de movimento das cargas. Então as cargas, quando a gente encosta, elas acabam se distribuindo uniformemente pelas duas esferas. Aí, primeiramente, a gente vai considerar esferas idênticas. Então, para esferas idênticas, para a gente determinar a carga final de cada uma delas, a gente soma as cargas iniciais e divide pelo número de esferas que estão em contato. Então, um exemplo. Vamos supor, ó, que eu tenho aqui
uma esfera A com uma carga que eu vou chamar de QA. Pode ser qualquer valor de carga, qualquer sinal de carga. Outra esfera que eu vou chamar de B com uma carga inicial B. Pode ser qualquer sinal de carga, qualquer valor de carga. Vamos agora encostar as duas esferas. Aí lembrando, são esferas condutoras e idênticas. Isso é uma condição. Com qual carga, após o contato, cada esfera vai ficar? Então, para determinar a carga final, eu vou chamar de Q', as cargas finais. Para determinar a carga final, a gente vai fazer carga A final é igual a carga B final. Essas esferas são idênticas, elas são sempre iguais, que é igual a carga A mais a carga B dividido por 2. Carga A e carga B são as cargas iniciais das duas esferas, dividido por 2, porque são duas esferas em contato. E carga A e B' são iguais e as cargas finais após o contato são iguais porque as esferas são idênticas. Vou colocar alguns valores aqui, só como exemplo. Vamos supor que a carga A seja uma carga positiva de 2 coulombs. A carga B, vamos supor que é uma carga negativa de 12 coulombs. Como que ficaria as cargas? As duas entram em contato, são separadas. Como que ficaria aqui as cargas após o contato? Então a gente ia fazer, carga linha final, eu coloquei linha para representar final, após o contato, é igual a carga B, são sempre iguais, porque as esferas são idênticas e condutoras, por isso a condição de serem idênticas e condutoras. Vai ser igual à soma das cargas iniciais, nesse caso mais 2 menos 12, dividido pelo número de esferas, pelo número de corpos que estão em contato. Então nesse caso ficaria mais 2 menos 12, menos 10, por 2 menos 5. Então eu sei que aqui no final, a carga A é igual a B, que é igual a menos 5 coulombs. Então eu posso afirmar que a esfera A, no final, após o contato, fica com menos 5 coulombs e a B também menos 5 coulombs. Outra coisa que devemos prestar atenção e não esquecer é a chamada lei da conservação das cargas. Como as cargas elas não são nem criadas e nem destruídas, elas são redistribuídas pelos corpos que estão em contato, e essas cargas elas vêm de partículas atômicas, prótons, elétrons, então elas não são nem destruídas e nem criadas no processo. Se eu somar a carga no início, dá igual a soma da carga após o contato. A soma das cargas no início vai dar igual a soma das cargas no fim. Então, se eu fizer, de acordo com o exemplo acima, QA mais QB, QA mais QB são as cargas no início, antes do contato, vai ser igual a QA' mais QB', que são as cargas após o contato. Isso aqui chama-se lei da conservação das cargas. Você não pode esquecer. Vamos ver se dá igual mesmo. Cargas no início, mais 2 menos 12, de acordo com os valores que eu chutei aí só para exemplo, né? Então, carga A mais 2, carga B menos 12, igual cargas após o contato, menos 5 e menos 5. A carga após o contato é a média das cargas, né? Então vai ficar menos 5 e menos 5. Então fica mais 2 menos 12, menos 10, menos 5, menos 5, menos 10. Então é verdade, né? Então a soma das cargas antes é igual à soma das cargas depois. Lei
da conservação das cargas. Esse raciocínio de tirar a média, ele não é válido apenas para duas esferas. Ele é válido para qualquer quantidade de esferas. Basta serem idênticas e condutoras. Vou falar de um próximo exemplo. Vamos considerar agora 4 esferas. Uma esfera A, uma esfera B, uma esfera C e uma D. Ó. A, B, C e D. Todas idênticas e condutoras. Vou chutar, tá, os valores de carga. A esfera A está com mais 30 coulombs. Esfera B é neutra, 0. Esfera C, mais 20 coulombs. E esfera D, menos 10 coulombs. Eu chutei qualquer valor. E em contato, todas em contato, juntas. Após o contato, como fica a carga de cada uma, né? Basta tirar a média. Esferas idênticas, condutoras, porque o excesso de carga ele vai se redistribuir. Então a carga final, vou chamar de Q', vai ser 30 mais 0, a neutra entra, tá? Na média, mais 20 menos 10. Quantos corpos, esferas idênticas condutoras estão em contato? 4, divide por 4. Então isso vai ficar 30, 50, 40 por 4, 10. Então concluo, a carga da esfera A após o contato vai ser de 10 coulombs, a carga da esfera B após o contato, 10 coulombs, a carga da esfera C após o contato, 10 coulombs, e da esfera D também, 10 coulombs. Para conferir, lembra da lei da conservação das cargas. Se eu somar as cargas antes, tem que dar igual depois. Então, somando as cargas antes. Então, soma das cargas antes do contato. 30 mais 0 mais 20 menos 10, 40. 40 coulombs. Soma das cargas após o contato. Tem que ser igual. 10 mais 10 mais 10, mais 10, 40. Então está correto o raciocínio. E agora, se as esferas não forem idênticas, como que eu faço? Vamos para o próximo e último dessa aula. Caso as esferas sejam condutoras, ser condutor não tem exceção, porém com raios diferentes, aí a carga final é proporcional ao raio da esfera. Um exemplo, ó. Imagina que eu tenho aqui uma esfera A, uma esfera B, com raios diferentes. Vou fazer em verde, ó. Então, esse R aqui, ó, é um R minúsculo, tá? É o raio da esfera A. Esse R aqui, ó, é o raio da esfera B. Então, isso aqui para mim é o raio da esfera. Raio. E eu conecte essas duas esferas com fio condutor. Com algo que possibilite a transferência de cargas. É o equivalente a encostar uma esfera na outra, né? Se eu ligar através de um fio. A carga final, e aí a esfera A tem uma carga inicial, a esfera B também uma carga inicial, antes de conectar o fio. Então, QA e QB são as cargas iniciais de cada uma das esferas. Aí eu conecto com um fio condutor, ou seja, que possibilita a transferência de cargas entre as duas. Como fica a carga final? As cargas finais, que eu vou chamar de linha, então QA' e QB', cargas finais, após o contato, né? Que nesse caso o contato foi feito pelo fio, equivale ao contato.
elas são proporcionais aos raios. Então, se eu tenho, por exemplo, a esfera A, esfera B, raio A, raio B, se o raio A é igual a n vezes o raio B, 2 vezes, 3 vezes, metade, 1/4, a carga final da esfera A vai ser igual a n vezes a carga final da esfera B. Lembrando que a conservação das cargas é válido em todos os casos. As cargas, elas são trocadas só entre as duas, então elas não são nem destruídas e nem criadas, né? Então, lembrando que a soma das cargas no início é igual à soma das cargas no momento final. Então, se eu somar, nesse exemplo, a carga A mais B antes do contato, antes de ligar o fio, tem que ser igual a A mais B depois do fio ligado, né? Depois estabelecido o contato. Aí com sisteminhas, com algumas equações, eu acho os valores. Olhem no último exemplo numérico, né, desse caso. Vou considerar novamente duas esferas, A e B, esfera B menor do que a A, e vou afirmar isso. O raio da esfera A vai ser igual a 2 vezes o raio da esfera B. E vou determinar um valor de carga inicial qualquer para as duas, só como exemplo. Vamos supor que a esfera A tem uma carga de menos 50 coulombs e a esfera B de 20 coulombs, só como exemplo. Colocarei as duas esferas em contato através de um fio condutor, por exemplo. Se esse fio aqui é condutor, ele equivale ao contato físico entre elas. Afinal, através do fio, as cargas conseguem se redistribuir, as cargas em excesso, e depois separar as duas esferas. A pergunta é, com qual carga fica cada uma das duas, se elas não são idênticas? A carga final vai ser proporcional ao raio, que em cima eu dei, ó, o valor, né, da relação entre os raios. Nesse caso eu falei que é 2 vezes, podia ser 3, 5, metade, 1/4, né? O importante é que a carga final ela fica proporcional ao raio. Então, se o raio da A é 2 vezes a da B, a carga também é. Se o raio for 3 vezes, a carga também é. Falei só como exemplo, né, que ele é 2 vezes aqui. E eu sei também que a soma das cargas no fim, após o contato, é igual à soma das cargas antes do contato, que é a lei da conservação das cargas. Aí com o sisteminha eu consigo resolver, ó. Então, soma das cargas após o contato vai ser igual carga A. Eu coloquei um valor aqui só como exemplo. Menos 50, carga B, 20. Então vai ficar menos 50 mais 20. Então a carga A mais a B após o contato vai dar menos 30. Então aqui eu tenho uma equação, ó. Aqui eu tenho outra equação, com sisteminha eu resolvo, né? Aqui eu vou encontrar então, né, juntando aí as duas equações, que a carga A final vai ser de menos 20 coulombs e a carga B final menos 10 coulombs. Essa é a resposta. Aí para confirmar, eu posso fazer a lei da conservação das cargas, né? Soma das cargas no início. Menos 50, mais 20, menos 30. Soma das cargas após o contato, menos 20, menos 10, menos 30. Então está correto. A única pergunta que pode ter ficado aqui agora é por que as cargas finais são proporcionais ao raio e não à área, sendo que as cargas nos condutores se concentram na casca, né? A questão de ser proporcional ao raio é porque o potencial elétrico é igual. Se você está acompanhando um curso
de eletricidade na sequência, a gente ainda não viu isso. Isso é visto lá em campo elétrico. Então, futuramente, lá em campo elétrico, eu até uso isso como exemplo de aula, né? Eu igualo os dois potenciais, a situação de equilíbrio é essa, né? As cargas param de se redistribuírem quando os potenciais são iguais, eu igualo os dois potenciais, aí matematicamente a gente consegue mostrar por que as cargas finais ficam proporcionais ao raio e não à área. Mas aí lá na frente eu demonstro isso para vocês, tá? E repetindo, né, que eu sei que sempre tem essa dúvida, se não forem esferas condutoras, entra poder das pontas, e eu não posso afirmar que as cargas têm uma distribuição uniforme. Então essas regras matemáticas que a gente acabou de ver, elas não são tão válidas, né? Eu não posso afirmar que elas vão funcionar.